Bom, amigos, esse debate, acredito que por ser o primeiro, trouxe poucas pessoas a participar, algumas delas escreveram e responderam no meu e-mail particular. Eu espero que a gente consiga trazer mais e mais debates. Acho interessante a gente criar essa interatividade, que muitas vezes alguns assuntos eles são quase que tão automáticos que nem paramos para pensar. Debatendo um pouco sobre salário e remuneração, podemos dizer que salário seria nada mais, nada menos do que o valor combinado entre o empregado e o contratante pela venda da mão de obra para determinado período ou etapa. Assim, o contratante e o obreiro, mais o contratante do que o contratado, definem o quanto é o valor desse serviço prestado conforme tempo e horário que o obreiro ficará à disposição do contratante. O salário pode ser combinado em horas, dias, semanas, decêndio, quinzena ou mês. Também pode ser combinado por tarefa, comissão, empreitada. O que deve ser sempre observado é a quantificação em real desse trabalho. O trabalhador oferece sua mão de obra para o empregador e eles, pactuando entre si, definem o seu trabalho vale tanto ou eu posso pagar tanto, aceito ou não. Muitas das vezes, essa venda de mão de obra leva em conta não só o esforço físico do trabalhador, mas também a raridade da mão de obra ofertada ou requerida. Assim, um trabalho braçal, que tem grande esforço físico, pode ter menos valor do que o trabalho, digamos, de um diretor, onde é exigido, na maioria das vezes, apenas esforço intelectual. Okay? Definindo o salário, é aquilo que se combina com o trabalhador pelo seu trabalho mensal, ou dentro do período combinado. Já a remuneração não é o salário. Remuneração segundo a CLT engloba, além do salário combinado e devido, toda e qualquer outras vantagens paga ao trabalhador em função do trabalho prestado. Podemos, com essa definição, dizer que remuneração seria todo e qualquer valor recebido pelo obreiro enquanto disponível para o contratante, incluindo assim as variações salariais que ocorrem durante sua jornada de trabalho mensal. Esses valores adicionados ao salário pactuado, na verdade, dependendo do motivo, são ou uma forma de seduzir e encantar o empregado a permanecer no emprego, visto que os custos de contratação e treinamento de novos funcionários são bem mais caros do que manter o antigo empregado, como, por exemplo, adicional de antiguidade, bonificações, ou são indenizações que o obreiro recebe pelo que ultrapassa o combinado com relação à prestação do serviço. Veja que o funcionário combina, ou vende, como preferir, sua mão de obra para trabalhar determinadas horas mensais ou diárias. Não combina, nem deseja, por exemplo, excesso de carga de trabalho, não combina, nem mesmo expor sua vida ou saúde a pontos de correr o risco de perdê-las. Por isso, sendo isso necessário ou inevitável, excesso de carga de trabalho ou riscos, deve o trabalhador ser indenizado por isso. Desta forma, pela variação do trabalho que extrapola o aceitável social, o trabalhador recebe em contrapartida variações no seu salário. Como exemplo, podemos dizer que são consideradas indenizações os valores pagos ao trabalhador a título de adicionais de periculosidade, visto que indeniza o risco de exposição da vida, insalubridade, que seria a indenização do risco de exposição à saúde, adicional noturno, que o trabalhador recebe em função da troca do labor diário, a qual nosso organismo animal é adaptado pelo labor noturno. Alguns mais maldosos e engraçadinhos ainda podem dizer o risco do chifre que ele pode levar, não é mesmo? Mas tirando isso, sem brincadeira. Hora extra e adicional de hora extra que o trabalhador recebe em função do excesso de carga de trabalho. É preciso ficar claro que para o trabalhador não há interesse em receber valores a título de indenização se, para receber, tiver que colocar em risco seu descanso, sua saúde ou sua vida.
Porém, sendo isso necessário, a legislação determina que, pelo menos, o trabalhador seja indenizado em forma de adicionais a serem pagos de acordo com as regras estabelecidas. Portanto, todos esses valores que ultrapassam o salário combinado e pactuado no início da prestação de serviço são considerados remuneração. Bom, isso foi a maior parte das respostas que eu recebi. No entanto, faltou todos definirem para o grupo qual a importância de entender essa definição. É muito simples, porque algumas verbas ou encargos são pagos aos trabalhadores calculados pela remuneração. Por exemplo, o FGTS, as férias, o 13º, interfere a remuneração. Já outras verbas são calculadas pelo salário do trabalhador, sem incluirmos algumas remunerações, como por exemplo, hora extras, adicionais noturnos, o DSR. Por isso, é muito importante que nós fiquemos sempre atentos à aplicação dessas definições nos procedimentos mensais. Também existe uma outra verba muito importante que deve ser observado: pensão alimentícia. É comum cada juiz ter seu próprio conceito de base de cálculo para pagamento de pensão. Uns determinam sobre o salário, outros determinam pensão fixa, outros sobre a remuneração do trabalhador, excluindo essa ou aquela verba. Por isso, é importante que o profissional de RH conheça essa diferenciação para evitar pagamentos errados. Caso o profissional de RH venha a reter ou pagar errado em função de pensão alimentícia, por exemplo, a empresa pode ser obrigada a pagar ou devolver valor, conforme o caso. A diferença entre salário e remuneração é que salário é o que se combina pela prestação de serviço e remuneração é a soma de todos os valores recebidos em função da prestação de serviço. Isso é importante para a aplicação das alíquotas do FGTS, do INSS, das verbas rescisórias, das férias, do 13º e também para a pensão alimentícia. Bem, é isso e aguardo comentários. Até a próxima.